Foi uma emoção poder estar aí, participar um pouquinho, né, Jackson, na escola Viviane Laurita, mas foi a semana toda de lançamento, começou lá na Adriana Weingartner, depois teve na Francisca Raimundo na quarta-feira e encerrou belamente na quinta-feira. A proposta hoje é a gente fazer um panorama do livro e trocar ideias, né? Porque acessar a inteligência de vocês, a experiência de vocês, para inspirar as outras escolas da rede que vão receber o livro, para conseguir usar isso no dia a dia da sala de aula. Porque foram distribuídas, além dos livros no lançamento, foram distribuídos no total 2.650 para a Secretaria de Educação, 2.650 exemplares desse livro, para que a Secretaria de Educação distribua para toda a rede de escolas, equipamentos culturais, e que vocês possam ter isso durante gerações. Né? O professor Jackson estava comentando aqui antes de vocês chegarem, a beleza e a riqueza de poder trabalhar de uma forma transversal, a partir da cultura local, uma série de temas, e usar isso didaticamente mesmo, seja de uma forma interdisciplinar também, ou até dentro de cada componente curricular, que não só a língua portuguesa. Bom, gente, é uma conversa, que estamos em 7 pessoas, 8 pessoas, então eu vou falando, mas eu vou fazer só um panorama, e eu queria que vocês trouxessem a voz de vocês, tudo bem? E que vocês agora, no início, pelo menos um representante de cada escola, falasse um pouquinho, então, do que foi aí ler o livro, em 2 minutinhos, rapidinho, ou participar desse lançamento. Quem quer começar? Vou esperar, porque já falei demais. Já. Pode começar, Jackson. Aproveita que está inspirado. Pois então, foi um mergulho muito interessante assim, nesses aspectos aí que foram compartilhados aí pelas turmas, essa busca, né? E eu percebo assim que transformar ou tornar o aluno, levar o aluno a se tornar um pesquisador, né? Levar a sentir a necessidade, né, de aprofundamento, de ir em busca do conhecimento, dos saberes e todas as áreas, porque nas áreas do conhecimento, como você disse aí, né, pode ser trabalhado interdisciplinarmente, mas pode ser também dentro da tua própria área. Mas é um momento muito interessante, assim, de não apenas só do resgate mesmo, né, histórico, cultural e até ambiental, de conhecer, de estar mais próximo da sua identidade. Mas eu acho que o fato de você mudar o pensamento do aluno em relação à aquisição do conhecimento, da aprendizagem. Porque a gente percebe que quando eles... vou tirar um exemplo ali, a turma da Vivi, né? Que é a nossa área de linguagens ali. A turma da Vivi é o próprio aluno buscando, né, conhecimentos dentro daquele tópico que o professor está trabalhando. Então, quando a gente pensou em como trabalhar a questão ali da entrevista, do gênero entrevista, né, esse lúdico aí foi muito interessante. Mas é lógico, né? Cada escola tem a sua forma de trabalhar, de fazer o aluno se envolver. Mas eu percebi, assim, no brilho dos olhos deles, uma coisa diferente quando a gente fez esse trabalho. Né? Foi muito gratificante porque eles viveram aquilo ali. Eles vivenciaram aquilo ali. E aí, quando você vivencia algo, teu cérebro registra e registra por longa data, né? Às vezes para a vida toda. Por quê? Porque aquilo, de alguma maneira, impactou
a vivência deles, né? Não apenas o conhecimento, mas aquilo que eles viveram mesmo, vivenciaram. Aquilo ali foi interessantíssimo, né? Eles já estavam dominando, já tinha venezuelano dominando o Manesejo, né? Então, né, conhecendo ali aquela identidade linguística ali, muito legal. Para a gente, para mim, né, particularmente como profissional aí da área de linguagens, foi muito gratificante. Passou de 2 minutos. Sem problema, querido. Maravilhoso você trazer isso, né? E exatamente essa tem o John Dewey, né, que fala da aprendizagem de experimentar, de fazer, da escola nova, né? Ele fala que a educação é mais do que a preparação para a vida, é a própria vida. Isso que você trouxe de se estar imerso e vivenciar é a aprendizagem mais importante, né? E aí guarda isso, é a aprendizagem significativa. E esse é o convite para que o livro seja um disparador disso também agora. Eu queria falar, Gisele e amigas, é eles ficarem aguçados ao terem contato com esse material. Aguçar todo aquele percurso que foi feito ali, que foi sensacional, né? Acho que todas as escolas tiveram essa impressão, né? Tiveram esse sentimento, porque eu vi ali os trabalhos como foram feitos, foram muito bem, muito bem elaborados, né? A gente sentia que o envolvimento do aluno era bastante grande, né? Muito interessante isso aí. Acho, e não é achismo, né? Penso que, vamos mudar o achismo, né? Penso que é um caminho muito interessante você sair um pouco desse engessamento ensino-aprendizagem. Obrigada, querida. Eu vejo também a conclusão do trabalho assim como algo muito positivo, sabe? Porque muitas vezes a gente começa um projeto e não é que não tenha um final, né? Mas não tem um final apropriado, vamos dizer assim, com não sei se é benefício, mas que traga para eles algo concreto, assim, sabe? E quando eles perceberam, né, enxergaram o livro, quando foi chegando o material, né, mesmo antes de chegar o livro, eu mostrei, por exemplo, algumas fotos que eu tinha tirado e que estavam lá com o desenho deles. Eles ficaram assim maravilhados, sabe? E aí os textos deles, vendo o nome deles no livro, né? A gente deu bastante ênfase, né, para a importância da leitura, da escrita, né, como isso, já na idade deles, eu dizia assim para eles, assim, gente, eu com 48 anos, eu nunca escrevi um livro, vocês já com a idade de vocês, olha só que orgulho, né, e aí eu dizia para eles, quando eles forem bem velhinhos, né, para eles falarem para os netinhos, olha só, vovó aqui, né, e, enfim, então eles ficaram realizados com o concreto, assim, sabe? Com a finalização do projeto, tipo, como se fosse assim, né? Tipo, deu certo. Eu tenho a sensação que às vezes... Oi, Jackson, acho que tem que desligar o teu som, que tá dando microfonia. Desligar o áudio só. Isso. Eu vejo que muitos trabalhos que a gente faz, projetos, né? Que é tanto trabalho, né? A gente fica, às vezes, meses organizando, fazendo, escrevendo, pintando, recortando e falando, né? E trabalhando, enfim, em sala de aula. Daí, assim, o resultado não é tão enriquecedor, né? Para eles, né? Eles não enxergam, assim, como algo maravilhoso. E o livro, não. O livro trouxe isso para eles, né? Quando eu cheguei com o livro e eu estava passando no pátio, assim, e quando chegou eu fui correndo mostrar para o Lucas e o Carlos, que estavam na sala de aula, né? E aí, e para eles eu não falei nada. E aí eu peguei e passei, assim, com o livro, né? Pelo pátio.
Melissa, o livro, eles ficaram tudo em volta de mim, assim, sabe? Então, foi muito legal. O dia também do lançamento foi bem bonito. A gente preparou um espaço, assim, super lindo, sabe? Fizemos as mesas, conversamos com eles antes da postura, né? De como seria, né? Da importância. E eles foram, assim, estavam super comportados, né? Como parece que eles eram assim o ano inteiro, né? Mas estavam, assim, uma benção. Então, foi muito legal. Tá? Eu acho que é isso, assim, para mim. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, né? Porque, como eu sempre te disse, Gi, a gente teve apoio, né? A gente contou com a tua parceria, né? Com a tua dedicação, né? Sempre com a gente, qualquer dúvida e de explicações claras, né? Questão do drive ali, quando a gente foi postando as atividades, os textos, sempre orientando como fazer, então não foi um fardo, né? A gente teve bastante trabalho, mas a gente tinha suporte, né? Então isso eu gostei muito de saber e de fazer parte, porque assim, eu sou muito detalhista, quem me conhece sabe, eu sou bem virginiana, gosto de tudo muito organizado, tintim por tintim, com as datas, com tudo, e aconteceu assim, né? Então, eu tive só alegrias, tá? Eu já falei demais também. Beijo. Parabéns. Maravilhosa. Quem quer falar? Obrigada, Melissa. Acho que é um prazer para todos. Acho que o que você traz também, essa importância da obra coletiva, né? São 10 temas, 3 escolas, mais 10 turmas envolvidas. Isso é de uma potência incrível, né? Vocês agora estão me descobrindo como isso se deu, se desenrolou nas outras escolas, fazendo junto, um aprendendo com o outro, e agora poder ainda levar e encantar toda a Palhoça, toda a rede pública de Palhoça. E você agora já tem, com 48 anos, também tem um livro, seu nome está lá como coautora, todas vocês, né? Quem quer rapidinho falar aí da Escola Francisca? Carol, Andressa, Sabrina, Edilene, quem quer trazer a voz? Já sabia que ia sobrar para mim. Eu tinha certeza. Quando eu olhei para a Andresa lá na fotinha, ela começou a rir, já sabia. Bom, eu acho que o primeiro impacto que eu tive, porque daí eu vou acabar falando por mim, assim, né? Quando eu olhei a parte de trás do livro e eu me vi ali, né? Assim, não, pronto, agora eu tô famosa. Então eu amei ter visto, né? Já ter visto a própria capa do livro, a parte de trás, e já ter me visto ali. Então, para mim, já foi uma maior gratificação da vida. E aí, no momento que abre o livro, também já tem aquela imagem do barquinho. Aquela imagem do barquinho, por exemplo, eu mostro o seu barquinho. E depois a gente começa a folhear, e até eu mostrei para minha mãe em casa, minha mãe falou assim, meu Deus, que livro maravilhoso, um livro rico, as ilustrações todas muito bem feitas, os traços. O Fernando Brasil, ele não conseguiu estar aqui no momento do lançamento do livro, mas ele chegou um pouquinho depois, porque tinha um outro evento lá na Casa Soriana. E ele estava enlouquecido para vir na escola e pegar o livro e ver a imagem dele. A ilustração que foi feita de uma foto dele, que inclusive também foi eu que bati. E eu acho que, assim, como a gente já mencionou várias vezes, né? O projeto chegou em um momento que nós estávamos, assim, cheios de coisa. Meu Deus, a Sabrina ali com os anos iniciais, eles estavam com as provas do CAED, estava assim, ó, uma loucura. Nós nos olhamos e pensamos assim, o que a gente vai fazer agora? Ninguém sabia o que fazer. E aí a nossa escola eram 4 turmas. 2 turmas do 5º ano, 2 turmas do 6º ano. Mas as professoras todas abraçaram junto, já vieram os projetos de saída de campo. Acho que a saída de campo, assim, para os alunos foi o momento mais gratificante deles, porque foi através da saída de campo que eles conseguiram fazer as produções textuais, né? E assim, a euforia deles, sabe? A euforia deles de sair, de conhecer e de olhar, tanto no Parque da Serra do Tabuleiro, quanto na Casa Soriana. A visita ali, que daí foi com as turmas da Sabrina, do pessoal da Festa do Divino, o dia da palestra que teve aqui, que aí tu participou junto com a gente, né, da pesca, por exemplo, e aí a nossa turma da 61 acabou participando junto, a palestra era para o 5º ano, mas a 61 conseguiu ter a oportunidade de participar desse momento. Para eles também foi um máximo, eles acharam que foi um máximo. E eu acho que o que a Melissa mencionou realmente, eu acho que o que foi mais importante para nós é poder ter o concreto, a parte física do projeto. Não foi só um projeto
que ficou vago, sabe? Veio uma parte prática, veio algo físico e vitalício, né? Porque esse livro a gente vai guardar e vai ser uma memória tanto, principalmente para eles, mas para nós. Nem eu me falo por mim mesma, assim, eu vou vontade de fazer um quadro com ele em casa, assim, porque eu fiquei apaixonada. Eu fiquei literalmente apaixonada quando eu vi ele, de ver as fotos que eu bati lá dentro, de poder me enxergar nele e ver ali a vivência dos alunos ali pelo que a gente participou, sabe? Eu acho que é uma visão de todas nós e principalmente o suporte, Gi, que eu acho que foi isso que ajudou muito mais. Já passei dos 2 minutos também. Mas foi o que ajudou muito mais, esse suporte ter o tempo todo ali, tirando as nossas dúvidas, sabe? Porque foi num momento de muita correria. Eu acho que também o projeto já é muito sistematizado, isso ajuda, e sempre vem com esse receio no início, e esse sentido de, ai meu Deus, será que a gente vai dar conta? E depois, essa aprendizagem, ela é tão significativa, né, que ela é uma cidade educadora, quando vocês olham extramuros, ocupando Palhoça, ocupando os espaços, deixando ser ocupado, numa sala de aula diferente, circular, onde o aluno é protagonista, né? Também ele direciona com seus interesses a partir da cultura. Então, acho que isso ajuda, e como é que a gente aprende e faz mais disso? Né? Eu acho que é possível, vocês fazem brilhantemente. Então, Carol, lógico, você sempre fala bem, amor, não tem discurso. Aqui é esse trabalho, a gente aprendendo um com o outro. Então, quero parabenizá-los. Foi assim, arrasaram. Um trabalho lindo da escola da professora Adriana Weingartner, Francisca Raimunda Farias Costa, Viviane Laurita de Quadros Coelho, né, com 10 turmas, sendo que 8 do 6º ano e 2 do 5º ano, e a produção literária veio maravilhosamente, né? Ela vem, a expressão artística, quando a expressão autoral que tanto se busca, uma aprendizagem significativa é motor para isso. Eu vou pedir desculpa que aqui está um barulhinho, que eu estou no aeroporto, gente. É sempre maravilhosa. Eu vou compartilhar aqui, e vejam se vocês estão enxergando, por favor. Estão conseguindo ver, queridos? Sim, entrou, Gi. Aqui, então, mais uma vez, assim, lindo de ver os lançamentos. Foi uma semana de lançamento. Olha, a Palhoça inovou. A gente nunca tinha tido tantos lançamentos. Mas quando eles seguram o livro, essa apropriação do concreto que a Melissa trouxe, e você também, né, Carol? Trazer mesmo, né, a força da palavra agora, a voz deles, a perspectiva deles sobre o que é ser palhocense, né, meus queridos, né, Jackson, né, estimados palhocenses, a força que isso tem, porque eles olham e conseguem enxergar. E agora isso vira um novo legado, né, aprender sobre Palhoça através de uma linguagem afetiva, dos seus pares, falando da própria cultura, muitas coisas. O seu João do Jornal ficou super emocionado. Muitas coisas que não estavam registradas, e a sabedoria local aí foi, né, vocês foram mexendo, remexendo, fazendo imergir o pessoal da Nação Guarani, o seu João do Jornal, o filho dele, o pessoal da Festa do Divino, a professora Luísa com o irmão dela, que vieram falar sobre essa importante atividade, que é a atividade pesqueira, o pessoal da Enseada do Brito, lindíssimo. Então, quando está ali do lado no território, a gente não sabe que aquilo é nosso, né? Então, ocupar esse espaço, e Palhoça ocupar o espaço dentro dos estudantes, mais maravilhoso ainda. Então, acho que é o convite que a gente continue fazendo isso, porque vocês trabalharam 4 temas, 3 temas ou 3 temas. Primeiramente, contar para a escola o que vocês fizeram, dentro da própria escola, né? Acho que isso já é um convite. Mas que livro é esse? O Jackson falou que já leu, Carol também, até a mãe, Melissa, todo mundo lendo. Mas é importante a gente ter um panorama. Eu vou passar aqui rapidinho esse panorama de vocês construíram.
essa foto, né? Olha você aí, Carol. Viva, gente, um viva de novo. Né? Então, esse livro, ele integra, Palhoça é muito maior, né? O projeto é maior do que o livro, embora o livro concretize a finalização do projeto, mas tudo que veio ao longo do processo não cabe aqui, né? Todas essas riquezas que vocês trouxeram são tem muito mais produção do que cabe no livro, então também vale fazer exposição, contar, porque todos são coautores, embora não tenha dentro do livro, às vezes, o seu texto, mas vocês compartilharam pelo diálogo, pensamento crítico. E aqui são os 10 temas, né? Então, a Escola de Samba Nação Guarani, a Praça 7 de Setembro, o Jornal Palhocense, o João do Jornal, o Patrimônio Arquitetônico de Palhoça, os Manguezais, a Serra do Tabuleiro e Morro da Cambirela, a Festa do Divino, a Enseada do Brito, Casa de Cultura Soriana e Renda do Bilbo, a Praia do Pontal, Praia de Fora e Atividade Pesqueira. Um universo de possibilidades para vocês mergulharem e trabalharem de diversas formas, né? Queria perguntar para vocês se vocês conhecem, né, por acaso, essa imagem aqui, esse símbolo, alguém já viu? Não? Ninguém? Já conhece, não? Esse é um ideograma dos povos de língua cã, né, africana, tipo, onde é Gana agora, Costa do Marfim, se chama Sankofa, né? E esse pássaro, ele olha para trás, mas vejam que os pés dele estão estão andando para frente, né? Voltados para frente. Então, quer dizer, você valorizar as suas raízes, o seu passado, a sua história, para seguir firme na construção de um futuro. Então, a memória como identidade, se a gente não se conhece, reconhece, como é que a gente vai transformar e amar, ou preservar aquilo que é nosso? Né? O ovo aí que esse pássaro pega com a boca é exatamente essa fertilidade que é a gente está apropriado da nossa história, das nossas raízes. Então, acho que o livro está muito alinhado com isso, porque sim, né, é memória e identidade, trazendo essa aprendizagem significativa, entendendo o território, muitas vezes a gente não entende, não conhece, e a própria cultura. Então, embora o livro ele nasça como um projeto, né, do Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet, né, que aqui, no caso, foi viabilizado pela Instituto Egeia Águas de Palhoça, ele nasce como incentivo à leitura e escrita, que é onde a gente conecta a editora com a educação, ele traz muito a questão da autoestima, pertencimento, e aproveitar isso para as atividades pedagógicas é muito poderoso. Além disso, né, então não é à toa, ele está alinhado à BNCC, a gente olha para as competências gerais aqui, principalmente quando a gente olha para a primeira competência que fala, né, de valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, entendendo esse espaço para, como o Jackson e vocês falaram, para você embarcar, né, os estudantes nisso, que aí o olhar de pesquisador, que essa mente investigativa, essa curiosidade intelectual, ela aflora aquele receio, às vezes, de achar que não vai dar, mas eu tenho certeza que todos vocês se surpreenderam com os textos que vieram, com tudo que veio. E a gente pode, embora a gente não possa fazer, talvez, sempre os passeios, né? A gente pode trazer, que nem vocês fizeram, trazer as pessoas na escola, fazer entrevistas, a própria, acho que na Serra do Tabuleiro, fizeram, antes de ir lá, vocês fizeram um passeio virtual maravilhoso, não foi? Então, assim, que tem até a pesquisa, como a gente vai acessando tudo isso? O convite é pegar o livro e o currículo do município. Né? Como é que a gente consegue alinhar? Vocês, escolas participantes,
né, vocês contarem para as outras séries, para os outros anos que estão aí, olhar para os demais capítulos que não foram aqueles que vocês trabalharam em cada escola, e como isso se alinha com o nosso currículo, nos diversos componentes curriculares. As escolas que estão recebendo, o convite que peguem, façam, olhem, se distribuam em duplas, cada dupla olhe, de professores, olhe para um capítulo e pense em ideias, possibilidades, como isso se aproxima do dia a dia, para poder trocar, acessando essa inteligência coletiva que vocês têm aí, essas diversas atividades que vocês já fazem, como que a gente pode aproximar? E aqui, gente, eu vou trazer exemplos de uma forma macro, eu queria ouvir vocês e depois a gente parte para os componentes curriculares. Então, são sugestões, né? Acho que ninguém melhor do que vocês para fazer esses alinhamentos essas conversas de cada habilidade com o que o capítulo dispara, né? O que o tema do livro dispara. De sabedoria para todos vocês, estudantes. É lindo ver também o olhar de vocês brilhando, né? Que nem a Carol falou, eu quero deixar num quadro. O Jackson falou que foi super emocionada, a Melissa falando também dos alunos e dela como a primeira autora. Mas aqui, olha, de uma forma bem, olhando para a língua portuguesa, né? A diversidade de gêneros que tem no livro, pode fazer leituras, releituras, dramatizações de todos os capítulos. A gente tem o gênero entrevista, acróstico, adivinha, carta, narrativa de viagem, poemas, contos e crônicas. Então, você tem uma série de gêneros que pode ser trabalhado, foram escritos por estudantes do 5º e 6º ano. Então, como que a gente pode já, a partir daí, trabalhar toda essa diversidade de gênero e de escrita autoral, redescobrindo os espaços, o que eles já sabem ou não, como é que eu preparo uma entrevista ou não. Quando eu olho de uma forma transdisciplinar, elaborar por que não, olhando para esses 10 pontos que vocês trouxeram de patrimônios materiais, imateriais e ambientais, porque o livro ele é rico, que ele tem essa mistura, né? Porque Palhoça pulsa isso. A elaboração de um circuito turístico a partir do livro. Então, fazer essa visitação, esses 10 pontos, eles entenderem, o que eu já sabia, o que eu não sabia, o que eu descobri de diferente, o que eu enxergo aqui, né? Ou, né, a partir de uma aprendizagem baseada em problemas, que nasce desse olhar para esses 10 pontos, como é que eles podem escolher, né, um dos temas e pensar em como preservar, quais soluções a gente tem para preservar a história desse patrimônio, esse patrimônio ambiental, olhar sobre um ponto crítico, podem fazer, né, Jackson, no próprio jornal, Melissa, por que não todos pensarem como se fosse o Palhocense, mas o Palhocense estudantil, combinar com o seu João do Jornal, tenho certeza que ele adoraria publicar, pensar em matérias que eles possam, a partir de entrevista com a população local, identificar os desafios desses patrimônios, e eles trazerem a voz crítica deles, escrever uma carta para o prefeito, a partir disso, por que não? Né? E também a aprendizagem mão na massa, fazer jogos, quando a gente pensa na diversidade, né, do ecossistema, a gente tem espécies endêmicas, pode fazer um inventário de espécies que tem aí no Manguezal e na Serra do Tabuleiro, fazer um jogo com isso, né, onde cada um escreva um pouquinho. Tem lá, como é que é o nome do sapinho, gente? Que é um sapinho endêmico lá, bem pequenininho, né, da Serra do Tabuleiro. Não tem, Carol? Andressa? Vocês lembram? Eu lembro que você tirou foto. Como é que era o nome? Eu tenho salvo o nome em algum lugar porque eu anotei, tá? Porque ele era só dali, ele é um animal só dali, daquele ambiente. Eu vou procurar porque eu tenho aqui no WhatsApp o nome dele. Sim, mas maravilhoso. É um nome típico, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar. Não, a gente bota aqui para todo mundo. Por que não fazer um glossário, né, um jogo com manezês,
né? Ou com mapa, onde fica Açores, como é que foi a parte da colonização, fazer essas adivinhas, aproveitar o próprio gênero adivinha e trabalhar com as adivinhas, ou seja, é riquíssimo quando a gente olha para esse âmbito, né, transdisciplinar. Alguém aqui também, de vocês, tem alguma ideia que surja olhando de uma forma transversal? O próprio Jackson estava falando isso, quer falar um pouquinho, Jackson? Alguém tem alguma ideia que chegue aí agora, que pense olhando, né, de uma forma macro? Melissa, Andressa, Edilene. Então, inicialmente, sim, eu acho que um projeto dessa monta, ele passa muito pelo interesse do corpo docente, né? Individualmente e interdisciplinar. Hoje eu Oi. lembrei que nós temos um grupo de teatro aqui na escola, e no ano que vem a gente já está bolando, já está organizando para fazer das histórias do livro, né? Ou através, pegar um dos textos, né, e criar, né, fazer toda a história, mas dá para fazer várias coisas. Resgate da identidade. Então, isso já é um projeto para o ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai colocar em prática e vamos tirar foto, filmar para tu ver. Para todo mundo, maravilhoso. Jackson, que você travou, aí a Melissa pegou a fala. Pode continuar, querido, desculpa. Você está no mudo agora. Consegue desmutar? A Melissa trouxe a ideia de fazer a dramatização, né, das histórias, criar uma história a partir de cada capítulo. Olha que bacana, na aula de teatro também. Fala, Jackson, você estava falando que passa pelo interesse do docente e da interdisciplinaridade. Mas eu creio que, assim, a gente tem uma gama de fundo de pesquisa muito grande hoje, né, com o advento das novas tecnologias, esse negócio todo aí, e materiais dessa natureza, a natureza física, eles precisam muito de que o professor esteja colocando dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano em sala de aula, né, em algum momento ali, encaixar dentro dessa programação, para que possa estar sendo trabalhado, e aí as ideias vão surgindo, logicamente, a partir do momento em que se está trabalhando. Por exemplo, naquela turminha da Vivi, a minha ideia é uma ideia de, não língua portuguesa apenas, mas linguagens, ciências da natureza, ciências exatas, em cada semestre, em cada trimestre, no nosso caso, essa área leva essa turminha aí para pesquisar sobre aquilo que está sendo trabalhado, né? Então, quer dizer, é uma forma de eles entrarem dentro dos personagens ali e começarem a descobrir coisas novas. Vocês poderiam até trocar, né? Uma escola e na outra, ou fazer um vídeo contando uma escola para outra também, dos seus capítulos. Muito bacana. O Jackson travou também um pouquinho de novo. Obrigada, Carol. Você quer falar o nome? O nome está aqui, né? O nome do Michele, alguém quer ler? Eu não consigo ler, só na hora que aparece aqui, porque eu estou projetando. Mas possível, né, se fazer outros projetos a partir disso, quando a gente tem esse momento, né? Eu acho que ele tem que estar ali, poderia ser até em um trimestre ou até mais, mas deveria aparecer ali, né? Cada um na sua área fazer essa busca, fazer esse trabalho, mas como não obrigatoriamente, né? Porque tem coisas do conteúdo programático que a gente não dá conta de fazer. Mas ele só continua, só tem continuidade, porque senão ele cai, né, no esquecimento. A tendência é pelo número de materiais que a gente tem e acesso que a gente tem.
né? Tudo que nos é proposto, né? Nós temos aí uma exigência em cada componente curricular muito grande de dar conta daquelas coisas, né? Então, isso aí, se não estiver dentro ali de uma previsão, por isso que trabalhar ele didaticamente é fundamental, mas esse manuseio, essa aproximação daqueles que vêm chegando, né, dos anos iniciais, é fundamental, é basilar, né? Sem isso a gente não consegue dar vida para esse material, né? Perfeito, é isso. Eu Não acho, como que primeiro, obrigação, mas não, mas como uma necessidade para que como isso uma se torne possibilidade de vivo ser e se janela, né? torne algo que vá produzindo novos materiais, novas pesquisas, novos encontros, debates, enfim, porque transversalmente, né, a gente consegue criar um aluno solucionador de problemas, que pensa sobre preservação, como preservar, como usufruir de tudo isso, né, de uma maneira inteligente, socialmente cabível, né, e também levantar questões assim de preservação mesmo de tudo isso, né, da própria cultura, né, da Não, nossa deixar vivo uma. diversidade linguística. A É, gente vive num terreno cosmopolita, né? Essa grande Florianópolis aqui tem gente de tudo quanto é lado, né? Então a tendência é a gente deixar passar batido aí essa nossa identidade. Mas, volto a dizer, para mim passa muito pela organização da gente mesmo, né? Como profissionais docentes. maravilhoso. É isso que a gente falou ali antes, né? Eu De não sei se vocês estão me tentar. ouvindo, porque eu estou ouvindo vocês muito baixinho. Estamos ouvindo, sim, ouvimos. Muito obrigada. E acho que é isso, né? O convite é, primeiro, olhar para o livro e ver as possibilidades que tem, tanto transdisciplinar, quanto para cada componente curricular, integrado, que não seja uma coisa além, mas sim junto, né? Que vocês consigam ter ele como disparador, tê-lo como disparador, e outras conversas, que ele vá ampliando as conversas, por exemplo, das linguagens. Por que não integrar também, né, a toda a parte do Guarani, fazendo aí, olhando para o Manezês que está, e depois também para a Nação Guarani que está lá. Enfim, muito obrigada também, Jackson. Acho que alguém queria falar, Mi, queria falar, diga. Eu ia ler o comentário da Carol, que colocou aqui no chat, né, sobre o passarinho pequenininho endêmico. Ela colocou que ele é conhecido também como pingo de ouro do tabuleiro. É o nome dele sem ser o científico, né, o nome popular. Sendo uma espécie endêmica que descobriram há pouco tempo de um sapinho minúsculo, que mede 1 centímetro da serra do tabuleiro. Foi o que ela colocou aqui no chat. Olha que beleza, né? É um sapinho, ele é bem pequenininho. Como é que a gente vai descobrindo, né, essas coisas? Como se fosse quase uma paleontologia, uma arqueologia, né? Então, a gente estava conversando com outro grupo na semana passada, e tem um texto que eu li que fala sobre a metáfora como poesia fóssil, né? Então, por que não brincar com isso também, com essa mente investigativa que o Jackson traz, da importância de você olhar e ir descobrindo, revelando as coisas, quais são as outras linguagens também, quais são, já que é cosmopolita, o que mais nos constitui, além do manezês, do Guarani, como é que a gente dá voz, e criticamente pensa sobre isso, né? Para que essas linguagens não morram, e a gente trabalha a diversidade, que é muito maior, então também a importância da diversidade, da igualdade, uma série de outras habilidades que vão sendo reforçadas dentro de um contexto, né? Não é à toa se trabalha de uma forma assim, vamos trabalhar convivência, ou, né, trabalhar essa questão da igualdade, da diversidade, da importância da diversidade, é trabalhar dentro de um contexto histórico, dentro do meu contexto.
E são infinitas possibilidades. Quando a gente olha para os componentes curriculares, como vocês trouxeram, aqui tem algumas ideias. Eu fiz para cada capítulo, mas eu vou trazer um capítulo de cada, no material que eu vou enviar para vocês, está ali como ideias, né, fazendo essa conversa entre as habilidades e o currículo, mas aí olhando, né, para o jornal Palhocense, como vocês já disseram, né, por exemplo, em história, compreender o papel das formas, das fontes documentais, pode trabalhar a partir disso que está ali alinhado com o currículo, olhando para o sexto ano, reconhecer características de textos jornalísticos, produzir textos jornalísticos, fazer a entrevista foi lindíssima lá do João do Jornal. E eles também aqui no Adriana, eles entrevistaram o pessoal da Nação Guarani, entrevistaram o seu João do Jornal mais uma vez, prepararam essa entrevista, pensaram em que perguntas a gente quer fazer, quem é essa pessoa, o que a gente quer descobrir. Gente, eles se colocando ali, trazendo seus interesses também e produzindo textos. Olhando para a parte de tecnologia, letramento digital, a gente pode, né, como é que eu faço essa pesquisa? Que fontes são fidedignas ou não? Então, tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas e brincar com a linguagem deles, né? Pode fazer um vlog, pode fazer um podcast de entrevista, por que não ter aí um podcast A Cidade da Gente, de Palhoça, né? Onde cada um vai trazendo ideias, a imprensa da juventude. No município de São Paulo tem um programa estabelecido pela Secretaria de Educação que se chama Imprensa Jovem, beber dessas fontes de coisas que já existem, para coisas que vocês já fazem, ser um impulsionador. Quando a gente fala do patrimônio arquitetônico, que é aí do pessoal da Viviane, né, a gente pode trabalhar a arte, representar visualmente os elementos arquitetônicos, isso está na própria, no currículo de vocês, matemática, né, reconhecer, descrever, representar as figuras geométricas, planas, a partir desse conjunto arquitetônico, olhar, fazer um croquis da Praça 7 de Setembro, por que não? Então, vejam, né, você vai buscando como disparador para ajudar a trazer significado, ser mais palatável, ser lúdico. A história, compreender o patrimônio como preservação da memória, como vocês já falaram. E aqui, né, olhando para... Eu peguei um de cada, a gente tem muitas possibilidades, mas olhando para diversos componentes curriculares, quando a gente olha para a Serra do Tabuleiro, geografia, compreender a relação entre o relevo, clima, ocupação, olhar os elementos, o relevo e formações naturais, o ecossistema, o bioma do local, entender o que é uma espécie endêmica, o que quer dizer uma espécie endêmica, né, que ela só aparece ali em tais condições, e aí você vai entendendo tudo isso, educação física, explorar práticas corporais na natureza, jogos também, quando a gente fala do Guarani, quais são os jogos indígenas? Tem bom, gente, são infinitas as possibilidades, mas mostrar que para cada currículo, como o Jackson bem comentou, né, e vocês falaram lá, a Melissa também, primeiro a gente vai se dedicar, se debruçar sobre os capítulos para ver o que vem de ideias, e como isso pode ser embarcado dentro do meu dia a dia, dentro das disciplinas. São sugestões, ficam inspirações, porque vocês sabem muito mais. E eu deixo com vocês uma ferramenta bem simples, assim, um template, né, onde você pega lá junto, quando vocês forem se debruçar nesse exercício, para ajudar a organizar o pensamento, a tornar uma rotina de pensamento, né? Tornar visível o pensamento de vocês. Então o capítulo é Nação Guarani, vou pensar em história. Quais são os pontos que o capítulo traz? Traz história da criação da escola de samba Nação Guarani, fala da importância da escola, né, dentro para a comunidade, traz presença ali da identidade regional, dos ritmos, traz o gênero carta, gênero narrativa de viagem também, legal. Que conexões eu posso fazer? Construção da memória e identidade, a cultura popular,
participação comunitária em movimentos. Olha que bacana, participação democrática, o que é isso? Olhar para a Lei 11.645, ela está integrada o tempo inteiro, a gente não, sabe, não trabalhar, olha, vamos agora trabalhar a cultura indígena e africana, não, ela está dentro da nossa, aqui a Nação Guarani, ela traz o samba e o símbolo Guarani, os dois podem ser trabalhados. E aí pode brincar, né, traz aqui, ó, batuques da memória, a cultura afro-indígena na Nação Guarani, pronto, e aí vai trabalhando, pode ir brincando com isso, mais um exemplo. E quero agradecer e saber se vocês quiserem falar mais alguma coisa, porque acho que são muitas ideias e vocês poderem, né, essa contribuição de vocês, a fala de vocês, para que as outras escolas da rede possam abraçar o livro que pertence a eles também, é maravilhoso. Então, a gente só tem a agradecer. Vou parar de compartilhar aqui, depois eu queria botar uma música em homenagem a vocês. Posso botar a música em homenagem a vocês? Posso? Então, peraí. Cadê? Eu teria que botar uma em manezês, né? Será que tem alguma música em manezês? Hein, Jackson? Vamos descobrir com o nosso querido João do Jornal. Será que temos? Pois então. Espera aí que eu vou botar aqui. Veja se está muito alto. Está muito alto? Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Que povo bonito de ouvir e olhar, é como a orquestra das ondas do mar. Eu sou um barulho, eu sou um trovão. Sangue um poeta, sangue um vulcão. Mundaréu, reflete o som da terra no céu. Trovão que berra, reflete o som do céu na terra. Que povo bonito, queridos, estão lindos e fluem cada vez é mais como a orquestra a história de vocês, das quem vocês ondas do são. mar. Eu só tenho a agradecer, né? Desejar o melhor, vamos morrer de saudade. Aproveitem, abracem o livro como uma oportunidade, continue ecoando essa beleza de história que vocês construíram e para as outras escolas também, que elas abracem com força. Né? Como o Jackson falou, não é obrigatório, mas é uma riqueza, né? Para ter uma aprendizagem aí, pegar um impulso. Vocês querem, ó, desmutem para a gente dar um tchau, vamos tirar foto, Edilene, vamos tirar uma foto final aqui, abre seu vídeo. Cadê Edilene? Consegue tirar? Desmutem para falar um tchau. Pode tirar. Vamos ficar Tchau! de vocês. Também vou ficar com saudade, gente. Aí, Edilene. Ai, Dino, todos, gente. Beijo grande. Um beijo, queridas e queridão. Edilene saiu. Edilene, Edilene peraí, vamos tirar de novo. Vamos lá. Um beijo para todas essas escolas. Estendam o nosso agradecimento, parabéns para todo mundo das escolas. Um grande beijo e gratidão. Tchau, parabéns, queridos.
Obrigada, pessoal. Parabéns. Pode ser. Vai entrar e vai voltar.